Meus irmãos, vamos ler no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 12, versículos 35 e 36. Maravilhoso é o nome do Senhor, bendito e santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Meus irmãos, Jesus traz uma definição aqui, muito interessante para nós como igreja. Ele chama os seus discípulos, ou aqueles que viriam se tornar a igreja do Senhor Jesus, de filhos da luz. Essa é uma expressão que é rara no Novo Testamento ou na Bíblia Sagrada. Nós temos também a expressão filhos das trevas. Inclusive no mesmo versículo nós temos essas duas expressões, né? Dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas é muito importante, eu trago uma pergunta para vocês, antes de entrar no texto, ou no corpo da ministração de hoje. Deus abençoe, Ana Cássia. O que nós somos? Nós somos crentes evangélicos? Nós somos cristãos? Ou nós somos filhos da luz? Porque é muito comum hoje você ouvir pessoas dizendo que são evangélicos, que são crentes, que são isso, que são aquilo, mas que não dão um testemunho de Deus na sua vida. Algumas pessoas são crentes conforme a sua conveniência. Se vão numa entrevista de emprego e vê que ali o ambiente está tocando uma música evangélica, se vê que o pessoal ali é meio, chega lá, o pessoal até fala que é crente para ver se a vaga sai para ele de uma forma melhor, né? Então, o que a pessoa se intitula não interessa muito hoje em dia. Hoje em dia nós temos pessoas aí que ocupam as redes sociais se dizendo cristãs, evangélicas, e que estão prestando um desserviço ao reino de Deus, ensinando tantas coisas erradas, principalmente para as crianças. Bom, é um assunto delicado, a gente não aborda isso, não é politicamente correto, mas assim, com respeito à vida privada das pessoas, e os irmãos entendem o que eu quero dizer aqui, para mim, um adulto faz o que ele quer da vida dele, desde que ele entenda que, sendo crente, ele tem os seus limites, e sendo filho das trevas, né, sendo filho da luz, ele tem os seus limites, e sendo filho das trevas, ele não tem limites. Mas a nossa lei precisa impor certos limites para proteger aqueles que são incapazes, que são as crianças, por exemplo, né? As crianças são chamadas de incapazes. Por quê? Porque elas não têm capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. Se você alimenta uma criança, se você veste uma criança, se você dá um teto para uma criança, qualquer coisa que se falar para essa criança, ela vai acreditar como sendo verdade. Então, uma criança, ela é facilmente manipulável.
Então, eu não tenho nada a ver com o que as pessoas adultas fazem da sua vida. Se não são crentes, então, se não são filhos da luz, então, façam o que quiserem das suas vidas. Mas eu sou contra aliciamento de menores, de crianças, de adolescentes, que não têm experiência da vida e que muitas vezes não têm a sua proteção aí, inclusive pela lei, que é tão frouxa em determinados casos, aí dá tantas brechas, e as pessoas acabam que se safam, e enfim. Então, para mim, uma pessoa que se diz evangélica, crente, e está na internet, dizendo que as crianças podem fazer o que elas quiserem da vida dela, que não tem certo, que é errado, que elas podem escolher. Não, Deus nos fez como nos fez, e enfim, eu não preciso desenhar. Os irmãos estão realmente entendendo tudo aquilo que eu estou dizendo. Então, tem muita gente que diz que é cristão, que é evangélico, mas que na realidade não deixa frutos. Nós falamos disso, acho que na quarta-feira, sobre gerar frutos para o Senhor. Então nós precisamos entender, Jesus traz essa metáfora, por assim dizer, comparando luz com as trevas, numa época em que hoje para nós isso não faz tanto sentido, porque hoje nós temos alguns lugares aí que se a pessoa entrar nele, se ela tiver sem relógio, e geralmente isso acontece, por exemplo, nos lugares como Las Vegas, em alguns outros lugares aí, nos cassinos, que não tem relógio nas paredes, né? Para que as pessoas possam se entreter ali, e como a luz nunca acaba, as luzes são iluminadas, lá a pessoa sai de noite, lá fora daquele breu, mas a rua é toda coberta, fica parecendo ali, quem já passou ali na Praça Tamandaré, na época do Natal ali, né? Você passa ali aquela iluminação assim. Então alguns lugares de Las Vegas são iluminados daquele jeito, para que a pessoa não tenha noção se é de dia, se é de noite, se hora que é, se está na hora de comer, se não está na hora de comer. Os donos de cassino querem que as pessoas joguem, gastem o seu dinheiro, gastem o seu tempo ali. A mesma coisa que o inimigo das nossas almas quer fazer conosco, ele quer entreter a nossa vida, para que a gente não tenha noção do tempo. Mas Jesus fala para um pessoal numa época que entendia muito bem, né? Eu mesmo já, ainda na minha pouca idade, né? Eu tenho 52 anos de idade, mas na minha infância, meus tios tinham uma propriedade ali perto da cidade que eu nasci, em Nazário, e a gente ia para lá à noite, e a luz lá era lamparina, não tinha luz elétrica, e 8 horas da noite eu estava dormindo, e 4 horas da manhã eu já estava levantando. Então era assim, anoitecia. Para mim que era criança e eles contavam história de assombração, eu não queria sair nem na porta para ver um mato lá, porque para mim uma assombração ia aparecer ali, e eu tinha que então entrar e dormir, porque agora as crianças de hoje não entendem isso, eles sentem falta de energia quando não dá para ligar o videogame, ou alguém sente falta de energia elétrica quando mora no 20º andar, chega lá, o elevador não está funcionando, tem que subir 20 andares de escada. Fora isso, hoje as pessoas dormem porque sabem que precisa descansar, porque no outro dia tem que trabalhar. Mas Jesus fala sobre luz e trevas numa época como essa, que quando o sol se punha, logo depois ali, vinha aquela ameaça. Você não sabia se o inimigo estava à espreita, você não sabia se alguém queria invadir a sua casa, se alguém queria invadir o seu patrimônio. Então naquela época era muito fácil diferenciar a luz das trevas. Então é muito fácil, quem lê a Bíblia e pensa nesse momento da história, nessa diferenciação, sabe muito bem que há uma diferença entre aquele que serve a Jesus e aquele que não serve. Essa diferença hoje, por conta dessa modernidade social aí, a igreja está tão amiga do mundo, não é? E isso é até antibíblico, porque a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Mas a gente vê que a coisa está muito assim, bem, não é aquela coisa do politicamente correto. Se a gente fala alguma coisa no púlpito, a pessoa já quer processar, já quer fazer não sei o quê, já quer prender, e dependendo do cenário, se mudar aí, a coisa vai ficar bem pior, não só para o púlpito, mas para quem professa a fé de qualquer maneira. Então nós temos que, como cristãos também, lutar, fazer a nossa parte, viver a nossa vida civil, enfim, a gente precisa prestar atenção em todas essas coisas.
Mas então, às vezes as pessoas não notam essa diferença entre luz e trevas. Mas como igreja, como filhos da luz, nós precisamos ter uma diferença no que diz respeito ao mundo, não na nossa maneira de vestir. É claro que uma mulher sabe se ela está com uma roupa extremamente sensual, se não é uma roupa adequada, isso aí é normal, não estou falando disso, mas estou falando de usos e costumes que nós já tivemos durante algum tempo e que hoje isso não impera mais, não é? Pelo menos, enfim, no nosso meio isso não impera, a gente não tem essa questão de usos e costumes, a gente prima pela decência, como nós falamos, pela elegância, a propósito, vocês são muito elegantes, então é isso que a gente precisa entender. A nossa diferença não está na nossa vestimenta, mas a nossa diferença está no nosso proceder, na nossa conduta. Eu já contei isso aqui, às vezes a gente repete algumas historinhas, e eu gosto tanto dessas histórias, né? Não sei se são invenções, não sei se realmente são fatos, mas são até românticas, né? Conta-se que um pregador estava na Inglaterra, numa estação de trem, pregando o evangelho, aguardando o trem dele, o trem estava quase chegando, e ele começou a pregar o evangelho, e ele começou a falar sobre Jesus, e ele falava como Jesus era amoroso, como Jesus era caridoso, como Jesus se importava com as pessoas, amava os pobres, como Jesus deixou a sua glória e habitou entre nós para salvar os pecadores, e começou a falar muito de Jesus, e as pessoas ficavam ali olhando, uns passavam, outros paravam. Perto dele tinha um menininho cego, assentado no chão, com a banquinha que ele montou, colocando umas latinhas, uma tábua em cima, e colocou umas maçãs ali para vender, e esse menininho, ouvindo esse pregador lá, pregando e tal, aí ele pegou e o pregador começou a falar assim: esse Jesus vai voltar, pode ser até hoje que Jesus vai voltar. E nisso o trem dele que havia chegado já estava quase saindo, ele falou: esse Jesus que eu estou falando vai voltar, vai voltar. Aí ele foi sair para entrar no trem, ele esbarrou naquela banquinha, que o menino estava ali, vendendo as maçãs dele, e as maçãs caíram para todo lado, assim, aquela tábua caiu, e aquele homem entrou no trem, e viu aquele menino tateando lá assim, tentando achar as coisas, e ninguém ajudava o menino. O trem começou a sair, antes de pegar a velocidade, ele falou para o maquinista: para esse trem, maquinista, eu preciso descer. E foi lá, e no desespero, fez o maquinista parar o trem. Ele voltou a pé até a estação, o menino estava lá, ninguém estava ajudando o menino. Ele foi, pegou aquelas latinhas, arrumou aquela tábua, limpou aquelas maçãs, colocou tudo organizadinho lá, e de repente ele ia saindo. Os cegos têm uma percepção, né? Ele viu tudo aquilo assim, ele sentiu tudo aquilo, né? Ele sentiu tudo aquilo ali, aquele homem ajudando ele e tal. Aí quando o homem terminou de organizar, ele ia saindo, o menino agarrou a barra da calça dele e falou: moço. Aí ele olhou para o menino cego e falou assim: por acaso o senhor não seria Jesus? Tinha um homem aqui agorinha, que estava falando de um tal de Jesus, que amava os indefesos, os fracos, os oprimidos, os pobres, e que ele estava prestes a voltar. Podia ser até hoje que ele viria. Foi o Senhor que veio, o Senhor é Jesus. Então, irmãos, a nossa vida tem que ser assim, que as pessoas possam olhar a nossa vida e enxergar a semelhança com a luz e não com as trevas. Quero falar com os irmãos primeiro a respeito das trevas aqui. Nós fizemos uma introdução aqui. Eu quero dizer que primeiro, as trevas, elas impossibilitam a nossa visão. As trevas impossibilitam a nossa visão. Isso é um fato, não é? As pessoas que caminham sem a luz do evangelho, elas não têm um discernimento visual, elas não têm como enxergar o caminho certo a seguir. Sem luz a gente não consegue ter firmeza na nossa caminhada.
A gente não consegue enxergar, muitas vezes, aquilo que está na nossa frente, não é? As trevas, elas tornam a nossa vida improdutiva. Quantas vezes a gente está fazendo uma tarefa e chega, talvez a gente está num lugar mal iluminado, a gente não tem um pendente com a luz para colocar ali, a gente fala, hoje não tem mais jeito de eu trabalhar, vou ter que deixar para amanhã. As trevas tornam a nossa vida improdutiva. Quem está em trevas não consegue desenvolver a sua vida, não consegue se desenrolar, sabe, não consegue encontrar o fio da meada, não consegue olhar para o alvo e dizer, esse é o caminho, é por aqui que eu preciso ir. A pessoa fica sem norte, fica sem rumo. Então as trevas proporcionam essa situação de insegurança, de incerteza, de improdutividade, de inatividade. Então nós precisamos de luz para que nós possamos caminhar. Em segundo lugar, em trevas, nós estamos expostos a todo tipo de cilada. Nas trevas, a gente está propenso a seguir qualquer voz que fale conosco. Pessoa que está em trevas, por exemplo, eu não sei se você já fez esse teste, eu já fiz, às vezes assistindo um documentário sobre cegueira, ou às vezes por experiência mesmo, eu gosto de ter algumas experiências. Lá em casa eu tenho um quartinho que eu estudo, né, canto, instrumentos musicais, e eu coloquei um carpete preto na parede todinho. Por quê? Porque eu uso de fundo para gravar alguns vídeos também. E se você apaga a luz lá, a janela tem uma cobertura, ele todo preto por dentro, para que eu faça a iluminação, e tem um fundo, né, atrás de mim assim. Se apaga a luz lá, vira um breu, você realmente não enxerga nada, não tem nem como a sua visão se acostumar com a situação, por exemplo, porque às vezes você está na sua casa assim, e se a lua está clara, né? Mesmo que fique muito escuro, passa um pouquinho, sua visão se acostuma. Lá nesse quartinho não, e eu às vezes fico tentando pegar alguma coisa que eu sei onde está, eu fico tentando me situar, saber, será que eu estou no rumo da porta aqui, ou eu estou no rumo da janela? Se eu estou no rumo da janela, tal objeto fica em tal lugar. Irmãos, raramente, ou se você está no banho, ensaboou o cabelo, e está com o olho fechado ali, e você vai tentar colocar a bucha, ou pegar a bucha em algum lugar que ela esteja ali, não sei, isso é uma experiência que talvez todo mundo passe aí, né? Enfim, você vai procurar ali, às vezes você tem que até encontrar. Então, as trevas, elas nos colocam numa situação em que qualquer ajuda parece ser bem-vinda. Acontece que nem toda voz é voz de ajuda. Muitas vezes o inimigo aproveita que a pessoa não tem uma orientação de como fazer o que é correto, e o inimigo muitas vezes assopra uma direção errada na vida da pessoa, para que ela, de alguma forma, caia numa cilada. Então nós precisamos da luz, nós precisamos da luz. Nas trevas, nós não podemos computar as nossas perdas, porque a gente não sabe, a gente não consegue ver a quantidade de coisas que a gente tem, se tiver em trevas. Então muitas pessoas vão sofrendo perdas ao longo da vida, e claro, inclua nessas perdas questões financeiras, mas inclua também questões na vida sentimental, questões da vida profissional, questões da vida espiritual. Tudo isso, irmãos, são perdas que ou são situações em que a gente pode sofrer perdas. Às vezes a pessoa trabalha, conquista um patrimônio, mas por outro lado perde na saúde. A gente precisa ter discernimento. Hoje o mundo está um pouco mais esclarecido, mas ainda assim, nós temos tantas situações que a gente enfrenta para nos fazer perder algumas coisas na vida.
Então hoje há uma consciência de que a pessoa precisa fazer um exercício, pelo menos não seja sedentária, que a pessoa precisa ter um momento de descanso, que a pessoa precisa de alguma forma dormir para poder repor as energias, para poder trabalhar no outro dia, e as pessoas estão tendo um pouco mais dessa consciência, mas de alguma forma nós entendemos que muitas pessoas às vezes sacrificam o lar, sacrificam a vida espiritual, sacrificam a vida emocional, em busca de coisas que na realidade não são essenciais. É bom a gente conquistar, é bom a gente ter um monte de coisa. Eu sou o maior incentivador, eu quero que você seja próspero, eu quero que você conquiste muitas coisas, mas como eu já disse, eu quero que você cresça proporcionalmente, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, que você cresça como um ser completo. E em trevas, muitas vezes nós sofremos perdas, porque nós não enxergamos aquilo que nos está sendo tirado, ou aquilo que nós estamos deixando de lado, porque não pensa que as perdas que nós sofremos na vida, é só aquilo que o inimigo tira de nós, tem coisas que nós abrimos mão, tem coisas que nós vamos deixando de lado, achando que a coisa vai andar automaticamente, achando que a coisa vai funcionar no piloto automático, e na realidade todas as áreas da nossa vida requerem cuidados. A gente precisa entender isso. Então, nas trevas nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Agora, o que é que Jesus está dizendo? Não andem nas trevas. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, nós temos luz, a luz proporcionada pelo próprio Jesus. A palavra do Senhor nos foi deixada. O salmista diz no Salmo 119, acho que versículo 105. Será, Sara? Você comanda daí o negócio? Eu acho que é isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Será que é isso mesmo? Salmo 119, 105? É isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz nos foi dada por Jesus. Jesus é a própria luz, ele se revelou como a luz do mundo. João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, irmãos, a luz resolve todos os problemas? Claro que não. A luz simplesmente nos dá possibilidade de visão, mas nós precisamos nos esforçar para andar na luz. É simples assim. Às vezes eu já vi pessoas falando assim, né? Tem um ditado secular e mundano que o pessoal fala assim: quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Já viram esse ditado? Vai ser um ditado secular que o pessoal fala, enfim, mas eu já ouvi crentes, pessoas falando para mim, falam: pastor, eu resolvi fazer um propósito com Deus, falei que eu ia jejuar, que eu ia ficar mais firme na igreja, que eu ia me contribuir mais, que eu ia fazer não sei o quê, parece que as coisas pioraram para mim. O que eu digo para essas pessoas? Eu digo: olha, a questão não é que as coisas pioraram, a questão é que antes, quando você estava levando uma vida displicente, os obstáculos estavam por aí, mas você não notava. Normal. Você não notava, porque ficava inserido no contexto da vida. Mas no momento em que nós tomamos posição, que nós falamos: agora eu vou endireitar, agora eu vou fazer o que é certo, agora eu vou, e a luz resplandece, a gente começa a enxergar os obstáculos.
A parte boa é que a gente também começa a enxergar o abismo, a gente começa a enxergar os buracos, a gente desvia, e os obstáculos, o Senhor nos dá força e a gente transpõe, a gente pula, a gente passa para o outro lado, na força do Espírito Santo, mas a luz, ela vem sobre a nossa vida, para nos proporcionar uma visão. Eu estou nesse ponto, e eu quero chegar naquele ponto, eu estou enxergando todo o caminho, estou enxergando todos os obstáculos, eu estou enxergando todas as intempéries, que o caminho coloca diante de mim, então eu posso caminhar com prudência, com força, eu posso caminhar, não é? Com diligência, e assim alcançar o objetivo que eu estabeleci para a minha vida. E o objetivo de todo filho da luz é alcançar o alvo, que é Cristo, e é isso que Jesus tem para a nossa vida. Então, mesmo na luz nós temos essas dificuldades diante de nós. Efésios 5:8 diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então o que a luz faz? Recapitulando, a luz revela o caminho que está diante de nós, tal como ele é. Ao contrário das trevas, ele não oculta os obstáculos. Os obstáculos aparecem, mas não é que a nossa vida se torna mais difícil quando nós temos luz, é porque simplesmente nós passamos a ver os obstáculos que existem também quando estamos nas trevas. A diferença é que agora nós enxergamos, e agora nós podemos passar e vencer na força do Espírito Santo. Agora nós podemos olhar, estabelecer metas, estabelecer propósitos, nós podemos levantar pela manhã e fazer uma oração poderosa diante do Senhor, apresentando ao Senhor o nosso dia, apresentando ao Senhor tudo aquilo que o dia nos reserva e que Ele vê. Nós não vemos, mas Ele vê, e nós podemos dizer para o Senhor: segura na minha mão e me ajuda, Senhor, porque eu quero atravessar esse dia, eu quero passar por esse dia, e poder chegar no final do dia, né? Lembrando o salmo que o nosso vice-pastor leu aqui: eu deito, e eu pego no sono, porque o Senhor me abençoa, o Senhor é comigo, o Senhor sustenta a minha vida, o Senhor me guarda. Estou parafraseando o versículo, mas ele falava sobre a questão de descansar no Senhor. Então nós precisamos entender isso. A luz revela para nós as dificuldades? Sim, mas o nosso Deus traz a palavra: eis que eu estou contigo para te dar a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seguindo aqui, irmãos, por mais que a luz amplie a nossa visão, o máximo que nós conseguimos enxergar é a linha do horizonte. Por mais que a luz amplie a nossa visão, o máximo que a gente consegue enxergar é a linha do horizonte. Eu já falei isso aqui para vocês também. Eu li um texto uma época, não lembro onde, alguém orando e conversando com Deus, falando: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Criador excelente, tudo que o Senhor fez é harmônico, tudo que o Senhor fez tem um propósito. Eu só não consegui achar propósito para uma coisa. Aí Deus fala: o que foi, meu filho? Assim, eu não consegui achar propósito para o horizonte. O horizonte é uma coisa inalcançável. Se a gente dá 2 passos em direção ao horizonte, ele dá 2 passos para longe da gente. Se a gente anda 10 quilômetros na direção do horizonte, ele anda 10 quilômetros para frente da gente. A gente nunca vai chegar lá. Aí diz que Deus falou para ele, falou: pois é, meu filho, mas o propósito do horizonte é justamente não te deixar parado, é justamente te fazer ter um motivo para caminhar todo dia. Você sempre vai ver o seu objetivo adiante de você, para que você não pare de caminhar. Então, se nós enxergamos apenas até o horizonte, isso significa que a nossa vida é conquistada por etapas. Nós precisamos viver a cada dia, e nós precisamos viver a cada dia confiando no Senhor. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas nós sabemos que o Senhor reserva para nós a sua bênção.
O amanhã não pode ser motivo de preocupação. O próprio Jesus fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Dia de amanhã pode reservar surpresas agradáveis ou não, mas para quem é filho da luz, independente da situação, da circunstância, nós estaremos acalentados e guardados pelo Senhor, estaremos sob as asas do Altíssimo e teremos a proteção do Senhor sobre nós. Então não tem problema, não tem perigo. Eu não sei o que o amanhã me reserva, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Segundo e último lugar aqui, sobre a luz, a recompensa de quem percorre um caminho, irmãos, está na linha de chegada. Ninguém que desiste de alguma coisa está isento de perdas. Aparentemente o caminho da desistência é o caminho mais fácil, mas é um engano. Eu acho, o nosso português tem algumas frases, não é? Ledo engano, não sei quem já ouviu essa expressão, eu mesmo já falei tantas vezes, né? Isso é um ledo engano, mas a palavra ledo, ela tem a ver com ser engraçado, né? Então, isso é um engano engraçado. Na realidade é um engano drástico, é um drástico engano. A pessoa que desiste, pensar que ela está seguindo o caminho mais fácil de não tentar, porque a pessoa que desiste, ela não está isenta de perdas. Ela está sim rodeada de perdas, e perdas muito maiores do que uma tentativa frustrada. Não confunda a desistência com uma tentativa frustrada. Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e não consegue, mas tentou. O que é que a gente faz? Se a gente for fazer aquilo de novo, a gente vai partir a partir dali, porque parte do caminho nós já percorremos, nós sabemos como é chegar até determinado ponto, mas quem desiste, sempre vai ter que começar do início. É redundante, né, começar do início, mas sempre vai ter que voltar ao início. Mas aquele que caminha até certo momento, e chega naquele momento, ele não consegue ir adiante. Se ele resolve, fala assim, não, eu vou prosseguir daqui, então ele consegue alcançar a vitória. E é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz, não sei se é Provérbios 4, 28, não sei, mas a Bíblia diz que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu acho muito lindo esses textos. A vereda do justo é como a luz da aurora. Já viu o nascer do sol? Tanto que é lindo. O céu começa a ficar meio laranja, aí daí a pouco vai amarelando, daí a pouco o sol nasce, daí a pouco o brilho do sol já começa a ocupar todo o espaço e o dia torna-se totalmente iluminado. Então a Bíblia descreve a vida do crente como sendo isso, não é? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A nossa vida é assim, a gente vai, chegou até aqui, parte daqui, vai mais adiante, chegou até onde conseguiu, parte dali, vai mais adiante. Tem aquele negócio de, não, isso não, irmãos. Nós precisamos entender que a luz nos proporciona isso. Nós podemos seguir até certa parte e prosseguir para a nossa vitória. Números 10, 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ao contrário das trevas, onde nós ouvimos as vozes, e eu não sabe se é uma boa voz, ou uma voz de alguém que é bom, de alguém que é ruim, de alguém que quer nos ajudar, ou de alguém que quer nos colocar numa cilada.
Quando nós estamos na luz e nós ouvimos uma voz, nós podemos buscar a direção de onde a voz está ecoando e podemos enxergar quem está falando conosco. Você é filho da luz. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe que Deus está falando com você. Nós precisamos aprender a identificar a voz do nosso Deus. Uma situação, mesmo sendo filhos da luz, pode ser que a nossa vida se encontre num momento tenebroso, pode ser que a nossa vida, num momento de angústia, de frustração, de tristeza, a gente fique vulnerável, e a gente vai ouvir mais de uma voz falando ao nosso coração. A gente precisa saber reconhecer a voz do nosso Deus, porque só o nosso Deus nos guia para a vitória. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Meus irmãos, eu quero nessa noite, com essa palavra, que você entenda quem você é. Você é crente? É. Você é cristão? É. Você é evangélico? É. Mas você não é isso só de nome, só verbalmente. Isso é você, você é. Sendo assim, você é filho da luz. Como filho da luz, você não está sujeito a ficar caindo nas ciladas da vida. Como filho da luz, você tem um Deus que te orienta e diga: meu filho, vai por aqui, que você vai se dar bem. Meu filho, vai por aqui, porque esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da vitória. Ainda que o inimigo tente nos dissuadir, ainda que o inimigo tente nos fazer desistir, mas como filhos da luz, nós vamos caminhando, enquanto temos forças. Chega um momento que a nossa força acaba, e o Senhor nos carrega nos braços. É isso que nós precisamos entender. Como filhos da luz, nós não estamos desamparados. Eu não sei como é que você está nessa situação. Nós estamos aí nos recuperando, né? Estamos entrando no início da recuperação de tanta coisa que o Brasil enfrentou aí, que ainda está enfrentando. Nem todo mundo passou por essa situação do mesmo jeito, seja pela estrutura patrimonial, seja pela estrutura emocional. Cada um de um jeito passou por esse momento ou está passando por esse momento, mas fato é que o nosso Deus cuida de cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós. Então essa palavra é para você nessa noite olhar para a sua situação, olhar para a sua vida, e se de alguma forma você tem alguma situação da sua vida que você não vê saída, você pode dizer: opa, peraí, eu não estou em trevas, eu estou na luz, e tendo luz na minha vida, eu posso enxergar pelo menos a linha do horizonte, e eu tenho para onde ir, eu tenho um caminho para seguir. Deus quer te tirar da situação em que você se encontra e te colocar em movimento, te colocar numa situação de conquista, numa situação de caminhada, de jornada, numa situação de quem progride. É isso que Deus quer fazer pela sua vida. Você crê nisso?